Bom dia a todos. São 10 horas. A gente está começando essa webconferência. Nós denominamos essa conferência como ações de vigilância em saúde relacionadas às queimadas e aos incêndios. O nosso foco aqui, dentro da ideia das queimadas e dos incêndios, é a saúde do trabalhador. Os nossos convidados são o Douglas Lima, que é nosso apoiador do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, a Cristiane Rezende e a Farida, que são da SAMA, aqui do CVS, que é o setor de meio ambiente, e o capitão Fiorentini, que trabalha na Defesa Civil, que vai nos apresentar a Operação Corta Fogo. A nossa intenção é conhecer que fenômeno é esse, quem são as pessoas atingidas e, principalmente, quem são os trabalhadores atingidos. A partir daí, poder criar fluxos e protocolos para cuidar desse trabalhador e desse fenômeno, dessa situação. Eu vou começar, então, agradecendo a presença de todos, pedindo que, por favor, coloquem seus nomes na lista de presença. E já vou de imediato passar a palavra para o Douglas. Douglas, por favor, muito obrigada pela sua presença. Você se apresente e a palavra já é sua. Me avisa se você quer compartilhar ou quer que eu compartilhe, tá? Tá ok. Obrigado, Márcia. Então, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Douglas Lima, eu sou consultor técnico aqui no Ministério da Saúde, na Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, e atualmente sou um dos apoiadores, do Serestes do Estado de São Paulo. Então, algumas caras aqui já são bem conhecidas, a gente já pode se encontrar tanto presencialmente quanto remotamente. Queria agradecer a Márcia pelo convite. Eu acho que esses momentos e espaços são muito importantes, para que a gente possa dialogar, falar sobre saúde do trabalhador, e disseminar temáticas tão importantes, como é essa temática dos brigadistas florestais. Então, no início desse ano, do ano de 2022, a coordenação teve essa demanda, recebeu essa demanda de forma compartilhada. Hoje nós estamos no Departamento de Saúde Ambiental e do Trabalhador, onde nós precisávamos, pensar em diretrizes para os brigadistas florestais, entendendo que esses trabalhadores, em sua maioria informais, são trabalhadores que estão expostos, diariamente a riscos, e aí nós precisávamos entender como dar conta desses trabalhadores, como cuidar da saúde desses trabalhadores, que por vezes, ou melhor, que por muitas vezes, acabam adoecendo pelo seu processo de trabalho. Eu vou compartilhar minha tela então, para poder trazer uma apresentação para vocês. Eu não vou conseguir enxergar vocês a partir de agora, então vou perguntar se vocês já conseguem ver a minha tela. Ainda não, mas acho que já está chegando. Perfeito. E agora? Aí, agora deu. Agora sim, Tudo bem. obrigada. Então, antes de começar essa apresentação, e falar um pouco sobre essas orientações que nós pensamos para essa criação, do plano de ação de vigilância em saúde do trabalhador, para essa temática, que é para os brigadistas florestais, eu queria mostrar para vocês um pouco do nosso documento, que ele ainda não foi publicado oficialmente, ele agora está no processo de editoração, mas já está finalizado. É um documento muito importante e ficou muito legal todo o conteúdo. Eu acho que vai poder ajudar vocês na construção dos planos de vocês, assim como também, como o uso dessas diretrizes nas ações de enfrentamento aos incêndios florestais por parte do Serestes e por toda a saúde do trabalhador, não só do estado de São Paulo, Então, inicialmente eu queria mostrar para vocês parte desse documento, Então, o objetivo geral desse documento foi de implementar as nossas diretrizes de vigilância em saúde do trabalhador para os brigadistas, com atenção
a vigilância, né? Afinal de contas, nós estamos lotados na Secretaria de Vigilância em Saúde e os Serestes são serviços majoritariamente de vigilância em saúde do trabalhador, né? Então, com atenção à vigilância, mas também, né, a promoção e a proteção das doenças e agravos relacionados ao trabalho, as DARTs, né, inerentes às ações de combate aos incêndios florestais, desculpa. E para isso, nós buscamos apresentar nesse documento, né, apresentar os riscos, as doenças e os agravos relacionados e agravos à saúde relacionados ao trabalho, né, de combate aos incêndios florestais. Então, do que esses trabalhadores adoecem, né? Qual o perfil desse adoecimento e desses trabalhadores, que tipo de adoecimento acomete mais eles? Eles acabam, infelizmente, chegando ao óbito. Por que que eles chegam ao óbito? Além disso, a gente visa, né, contribuir para a redução dessa morbimortalidade, desses óbitos, como também desses adoecimentos, né, decorrente das ações de combate ao fogo. A gente busca também orientar a adoção oportuna de medidas de intervenção, né, para redução dos riscos à saúde, seja isso a nível estadual, a nível municipal ou mesmo a nível federal, né, de forma intersetorial. A gente também objetiva orientar as ações de vigilância em saúde do trabalhador para os brigadistas, né, com a finalidade de que os serestes entendam como e onde eles podem atuar frente aos incêndios florestais e ao enfrentamento, né, porque a gente sabe que toda emergência em saúde pública, todo evento natural que precisa de um enfrentamento, a gente vai ter, né, ali pessoas em fazendo esse enfrentamento, trabalhando para contribuir nesse enfrentamento, pessoas essas que são trabalhadores. E por fim, a gente pretende, né, incentivar estudos e pesquisas aplicadas à saúde dos trabalhadores brigadistas, porque nós percebemos uma lacuna do conhecimento muito grande ainda na temática. Então, é preciso pensar um pouco mais sobre isso, é preciso construir mais estudos científicos que possam, né, auxiliar no combate a esses incêndios florestais e, não menos importante, incentivar as ações de vigilância em saúde do trabalhador, né, as denominadas VISATs, a política de promoção de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que esse já é um esforço nosso diário, né, enquanto vigilância em saúde do trabalhador, não só aqui no nível federal, no Ministério da Saúde, como também nas coordenações estaduais e nos serestes municipais e regionais. Então, visto um panorama geral, né, um desenho do que a gente vai apresentar nesse documento, que eu ainda não posso mostrar ele todo para vocês, porque ele está em fase de editoração, mas vou mostrar um pouquinho aqui da capa, que ele ainda está em editoração, para que vocês possam ver. Eu vou apresentar para vocês, então, o nosso documento de orientações. Eu vou ser o mais breve possível, Márcia, eu não sei quanto tempo eu tenho, se você pudesse me recordar, só para eu me atentar ao tempo aqui. Você tem entre 20 e 30 minutos. Perfeito. É, Então, nós pensamos, né, nesse documento de orientações para o plano de ação de VISAT para brigadistas. Eu acho que talvez vocês já tenham tido contato, né, o Estado de São Paulo. Nós fizemos alguns encontros, reuniões e oficinas para orientar os estados, a fim de que vocês possam criar, né, os planos de ação, de ações de VISAT para os brigadistas de vocês, né, entendendo que cada território é um território, por mais que se trate de um evento que vai acontecer em diversos estados, esse evento ele acontece de forma particular e diferente, né? E singular em cada território. Então, a gente tem territórios onde a gente vai ter mais incêndios causados, enfim, por causas humanas, em outros estados, outros territórios, a gente vai ter mais incêndios por causas naturais, a proporção desses incêndios, o tipo, né, de vegetação que está sendo queimada. Então, a gente precisava criar uma orientação para auxiliar vocês nessa criação desse plano de ação. E aí, inicialmente, só para contextualizar, né, é importante dizer que esses incêndios florestais, como eu já estava falando, né, se configuram como situações de fogo sem controle. E eles vão avançar sobre qualquer forma de vegetação e podem surgir naturalmente ou podem surgir pela ação humana, né,
principalmente em decorrência da mudança do uso do solo. Então, hoje a gente tem, né, o desmatamento para o cultivo agrícola, né, para as grandes monoculturas, a gente tem a pecuária, a extração, principalmente a extração ilegal de madeira e minérios, como as principais causas para o surgimento desses incêndios, né? Esses incêndios eles têm aumentado de forma substancial, né, considerável no Brasil. E esse aumento desses incêndios vem gerando efeitos, né, ao ambiente e à saúde dos trabalhadores, assim como também, né, na população em geral, né, principalmente a população circunvizinha, né, desses territórios que tem esses eventos acontecendo. Mas como eu falei para vocês, né, uma das grandes preocupações aqui da CGSAT, né, é em relação aos trabalhadores que estão enfrentando, né, estão na linha de frente para o combate a esse fogo. Essa responsabilidade, né, dos incêndios florestais, ela é compartilhada, não só a responsabilidade do enfrentamento, como também da prevenção, né, desses incêndios florestais. Então, hoje a gente tem o Previfogo, a gente tem o IBAMA, tem o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias estaduais do meio ambiente, as secretarias municipais do meio ambiente, dentre tantos outros órgãos, né, que intersetorialmente e intrasetorialmente somam, né, esforços para fazer o combate e que tem a responsabilidade de fazer o combate e a prevenção desses incêndios florestais. No SUS, nós temos hoje, né, as esferas municipais, estaduais e federais, pensando na vigilância e na atenção, pensando esse desenvolvimento de políticas de prevenção, preparação, resposta e reabilitação, planejando, né, e realizando as ações de vigilância e atenção, fazendo, né, esse planejamento e essa realização envolvendo todo o sistema de saúde, né, pensando numa ampla articulação, numa colaboração, como eu disse anteriormente, intersetorial e interinstitucional, né, para que a gente consiga combater essa problemática de forma efetiva e, por fim, atuando, né, na vigilância em saúde ambiental, que, como eu falei, é de responsabilidade compartilhada. Eu vou pular esse slide aqui para eu não perder muito tempo falando coisas que vocês já conhecem. Hoje o nosso departamento, né, o DESASTE, como eu falei para vocês, que é o Departamento de Saúde Ambiental e do Trabalhador, ele é composto, né, na verdade, essa apresentação, esse slide, ele está um pouco desatualizado. Hoje nós não temos mais a CEGENSP, ela acabou indo para um outro departamento, um departamento próprio, mas hoje nós temos a CGVAN, que é a Coordenação Geral de Vigilância Ambiental, e a CGSAT, que é a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador. Então, essa diretriz dos brigadistas, ela foi pensada aqui, né, com a CGVAN, com todo o seu olhar enfim, e o seu conhecimento e a expertise na saúde ambiental, e a nossa coordenação enquanto a Coordenação Geral em Saúde do Trabalhador. À época, quando pensamos esse documento, ainda tínhamos a SEGENSP, né, que é a Coordenação Geral das Emergências em Saúde Pública, que prepara, né, faz uma preparação em emergências em saúde pública para que a gente pense a vigilância, o alerta e a resposta, né, principalmente a resposta a esses eventos. Então, toda essa coordenação hoje, né, é responsável, além do outro departamento, que agora é um departamento DENSP, né, antigamente chamado de SEGINSP. Então, esses dois departamentos hoje estão responsáveis, né, pelo combate aos incêndios florestais, seja na prevenção ou na promoção, enfim. E aí, caracterizando um pouco dos incêndios florestais, eu vou falar isso de forma também um pouco rápida para que a gente consiga focar um pouco mais nos brigadistas, né? Esses incêndios florestais, eles acontecem todos os anos, especialmente nos períodos mais secos, né? Ali entre os meses de maio e outubro, e estão hoje afetando principalmente os biomas da região chamada de Arco do Fogo, né? Que a gente tem a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, né? É importante dizer, né, que esses incêndios não se restringem a essas localidades, mas se concentram, né, majoritariamente nessas localidades. No ano de 2021, esses eventos começaram mais cedo e nós pudemos constatar um aumento, né, um aumento considerável. No período de 1º de janeiro até 31 de 8, nós tivemos 27%, né,
de ocorrências a mais, né, de incêndios do que nos últimos 10 anos. Então, esse é um dado muito importante que nos preocupa. E aí nós temos alguns dados aqui por estado e município, mas que eu não vou me ater muito a isso para que a gente consiga avançar na discussão. Então, agora eu vou falar um pouco do processo de trabalho desses brigadistas, né, que fazem o enfrentamento a esse evento natural que é tão importante e que é tão nocivo, né, para os brigadistas e para a população em geral. Então, essa equipe de brigadistas, ela tem diversas formas de contratação, né? A gente tem contratações de maneira temporária, ou muitas vezes, mas eu me arrisco a dizer na maioria das vezes, de forma voluntária. Então, a gente tem essas populações ali no entorno de onde acontecem esses eventos que voluntariamente se colocam, né, na posição, no posto de brigadista para fazer o combate a esse fogo. Essa população, né, esses brigadistas, eles podem sofrer diversas doenças e agravos relacionados ao trabalho, né? Tudo isso baseado em um ambiente, em um processo de trabalho que muitas vezes é inseguro, né? Quais são os fatores de risco dessa população de trabalhadores brigadistas? Hoje eles estão principalmente, né, expostos aos compostos presentes na fumaça, que são misturas de gases, partículas respiráveis das mais diversas, né, etiologias. Isso aí se diferencia de acordo a cada vegetação que é queimada, né? Algumas mais nocivas, outras menos. Existem os riscos de acidentes e exposição a altas temperaturas, né? Se a gente está trabalhando com fogo, a gente está exposto o tempo inteiro a altas temperaturas e a produtos químicos que porventura podem estar, né, ali dentro daquela vegetação. Um outro fator de risco são as condições de trabalho insalubres, né? Então, esses trabalhadores, por diversas vezes, trabalham sem equipamento de proteção individual ou coletiva, sem as roupas corretas, né? Trabalham por muitas horas em contato ao fogo, ou numa proximidade maior ou menor ao fogo, o que também influencia, né, nessa exposição a altas temperaturas. A exposição a micro-organismos e vetores que estão espalhados por essas vegetações, os riscos psicológicos e sociais, né? A gente sabe que diante, né, de grandes incêndios, muitas vezes, de grandes incêndios florestais, nós temos também as questões psicológicas e sociais, trabalhadores que acabam perdendo as suas plantações, as suas próprias moradias, isso influencia muito, né, no psicológico e na vida desses trabalhadores a partir desse evento, e as condições de trabalho que são extenuantes, né, sobrecarga de trabalho, como eu pontuei agora, então são jornadas muitas vezes intermináveis no combate ao fogo, até que esse fogo ele seja cessado, então esses trabalhadores acabam trabalhando por dias ou semanas inteiras, com privação de sono, sem alimentação correta, dentre outros pontos mais que são, né, os fatores de risco a esses trabalhadores. E quais são os efeitos da saúde? Então, a gente viu toda essa problemática do fogo, a gente viu os riscos a que esses trabalhadores estão expostos, mas quais são os efeitos, né? Então, hoje a gente tem alguma lista, né, e algumas doenças e agravos que acabam acometendo de forma mais eh, notadamente vista, né, a esses trabalhadores, e aí a gente pode pensar no câncer, nas doenças cardiovasculares e metabólicas, nas doenças respiratórias, que sem dúvida, né, são as mais incidentes nesses trabalhadores, as doenças renais e hepáticas, né, enfim, pela pela fumaça, exposição muito demasiada, a exposição demasiada a essa fumaça, né, aos compostos dessas fumaças, os acidentes de trabalho e queimaduras, as doenças osteomoleculares, musculares, desculpa, os transtornos mentais relacionados ao trabalho e aí toda essa questão social e psicológica, né, que vem junto com esse contexto das queimadas que leva esses trabalhadores aos transtornos mentais relacionados ao trabalho, os acidentes com animais, né, a gente sabe que essa vegetação, por diversas vezes, ela ainda tem, né, mesmo sendo queimada, ela tem animais que estão ali, então esses trabalhadores no combate ao fogo acabam sendo também muitas vezes acidentados com animais peçonhentos principalmente, as doenças infecciosas, a perda auditiva induzida por ruído, isso é muito importante, também está muito ligado aos acidentes,
desculpe, aos acidentes, né, para os brigadistas florestais, e as doenças de peles, né, as dermatoses, as queimaduras, que estão muito ligadas ao combate ao fogo. E aí é onde entra, né, essa vigilância em saúde do trabalhador, né, que tem esse papel de fazer essa vigilância, de entender como está esse ambiente, esse processo de trabalho, de que forma a gente pode lidar com esse evento, né? Como é que a gente pode proteger aquele trabalhador? De que forma essa vigilância vai acontecer? Onde a gente vai precisar fazer inspeções sanitárias em saúde do trabalhador? Esses trabalhadores que estão adoecendo, né? Ou estão tendo agravos relacionados ao trabalho no combate ao fogo, eles estão tendo as devidas notificações, estão tendo a devida assistência do SUS, como isso está acontecendo. Então, esse é o nosso papel. É nesse momento que os Serestes entram, né? Para entender quem são os trabalhadores que estão lá, e aí ter uma atenção e um olhar muito mais atento aos trabalhadores informais, né? Porque a gente sabe que os trabalhadores formais, felizmente, eles ainda conseguem ter alguns direitos, mas nós temos os trabalhadores informais que não têm nenhum direito, né, frente a esse contexto, a esse cenário, e a gente vai precisar dar uma atenção maior a esses trabalhadores informais para que a gente possa garantir, né, o acesso à saúde, aos serviços de saúde, né, e a prevenção aos acidentes e aos adoecimentos relacionados ao trabalho. Essas orientações eu vou passar. E aí um ponto muito importante, né, para que a gente consiga fazer essa vigilância em saúde do trabalhador, esse ponto inicial seria a análise de situação de saúde do trabalhador e da trabalhadora. É muito importante, né, que a gente consiga fazer essa análise de situação de saúde. Essa é uma estratégia que pressupõe, né, o uso e a análise dos sistemas de informação. Então a gente vai conseguir através das notificações no SINAM ou desses trabalhadores que infelizmente morreram, a gente vai conseguir essas informações no SIM ou no atendimento, né, ambulatorial ou hospitalar desses trabalhadores através do CIASUS e do CIHSUS. A gente vai conseguir saber quem são esses trabalhadores que adoeceram, que se acidentaram, né, ou que infelizmente faleceram, quem são esses trabalhadores, né, onde eles vivem, como trabalhavam, qual tipo de vínculo. É através dessa análise de situação de saúde do trabalhador que a gente vai conhecer, né, a gente vai caracterizar não só o território, como esse perfil produtivo, né, quem é esse trabalhador que está fazendo enfrentamento ao fogo, e a partir daí a gente vai conseguir startar, pensar as nossas ações iniciais para o enfrentamento, né, ao fogo e para a proteção a esses trabalhadores brigadistas. Desculpa. Então, fazendo essa análise de saúde, né, mapeando esse território de acordo com a periodicidade e a localização dos focos de incêndio florestais, vocês, a nível de estado de São Paulo, possivelmente nós vamos ter, né, algumas regiões onde a periodicidade desses eventos com fogo são maiores do que em outras, né? Então, a gente vai precisar mapear esse território inicialmente, entender onde acontece mais, qual período que acontecem mais esses incêndios, né? Quem são os trabalhadores envolvidos, se existe uma população circunvizinha que está sendo atingida essa fumaça, esses trabalhadores são mais formais, são mais informais. A partir desse mapeamento, dessa identificação dos padrões de comportamento, né? A gente vai identificar quais são as situações e os fatores de risco relacionados às atividades desse combate, né, aos incêndios florestais nessas localidades, avaliar os principais riscos e fatores, e é a partir daí, né, que a gente vai começar a pensar as nossas ações. E aí toda essa análise, né, de situação de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela vai desencadear no fim, como um de seus produtos, né, na vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador. Na verdade, eu costumo dizer que quando a gente faz análise de saúde de situação do trabalhador e da trabalhadora, a gente já faz, né, a vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador, que é um conjunto de ações, né, que proporciona o conhecimento e a detecção
de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes relacionados aos ambientes e processos de trabalho, da saúde individual e coletiva dos trabalhadores, aqui dos brigadistas florestais, né? E essa vigilância epidemiológica, ela tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, como eu falei para vocês, transmissíveis e não transmissíveis, no nosso caso, né, aqui falando sobre incêndios florestais, e agravos à saúde da população trabalhadora. Eu vou passar isso aqui também. E aí, pensando, né, em todo esse contexto onde os Serestes eles vão atuar, fazendo essa análise de situação de saúde do trabalhador e da trabalhadora, entendendo esse contexto, entendendo quem são esses trabalhadores, pensando nas ações, né, de combate, as doenças, ou melhor, de prevenção, as doenças e agravos relacionados ao trabalho nesse contexto de incêndio florestal, é muito importante que os Serestes possam, e a saúde do trabalhador no geral, possa se inserir nessas tomadas de decisão. Então, se nós temos hoje, por exemplo, um grande evento, um grande incêndio florestal em São Paulo, a gente sabe que uma estratégia, né, um plano de ação vai ser pensado, estruturado e colocado em prática naquele momento, para que a gente consiga dar conta dessa situação. Nesse momento, intersetorialmente, diversos setores, né, irão pensar de forma conjunta para pensar e para estruturar esse plano. É muito importante que nesse momento a saúde do trabalhador se coloque, para que também participe dessa ação, dessa construção desse plano de ação, e assim consiga, né, colocar a saúde do trabalhador já nas primeiras ações, para que a gente não perca um tempo, né, um tempo que é muito importante ali, aquele tempo inicial para entender o enfrentamento a esse incêndio, e é nesse momento que a saúde do trabalhador se coloca intersetorialmente, desculpe, com os outros setores e consegue pensar esse plano, consegue colocar as suas ações, consegue pensar nesse trabalhador já num primeiro momento. Então, é muito importante que vocês possam participar, não só nessa emergência, como também nas demais emergências. Esse é um discurso que nós estamos tentando disseminar cada vez mais, é de que a saúde do trabalhador precisa participar no momento inicial. Então, precisa se colocar junto aos CIEVs dos estados, junto aos outros setores, ao IBAMA, nesse caso, ao Corpo de Bombeiros, aos demais setores que estão envolvidos nesse enfrentamento a essa emergência, para que a gente consiga colocar a nossa participação ali em saúde do trabalhador e para que a gente consiga garantir que as nossas ações sejam realizadas desde o início, né? Então, para essa articulação intersetorial, é muito importante que a gente consiga estruturar a nossa rede de atenção à saúde, né, para o cuidado integral à saúde dos brigadistas. Então, não adianta a gente pensar em toda essa estrutura de vigilância, análise de situação de saúde do trabalhador e da trabalhadora, se a gente não tem uma rede de atenção à saúde que vai poder receber esse trabalhador, né, esse brigadista, para que esse cuidado integral seja feito. Para isso, a gente precisa orientar e sensibilizar essa RAS, preparar essa RAS, né, para realizar as ações de promoção e prevenção, então não só o Sereste, como também espalhar, disseminar isso para a rede de atenção, para a rede de atenção à saúde. Afinal de contas, o Sereste ele não vai conseguir, né, a saúde do trabalhador, num geral, não vai conseguir fazer isso sozinha, ela vai precisar de toda a rede para fazer a assistência desse trabalhador, para pensar num pós-atendimento a esse trabalhador também. Então, tudo isso tem que ser muito bem preparado e estruturado junto à RAS. A participação e o controle social é muito importante. Então, a gente precisa reconhecer, né, esses riscos à saúde nos ambientes, nos processos de trabalho de combate aos incêndios florestais, mas a gente precisa também mostrar isso para todas as suas entidades. Nesse sentido, a gente precisa trazer a participação social, né, e colocar essa participação social como um protagonista do trabalhador no seu processo de cuidado. Então, a gente precisa do trabalhador de forma efetiva ali nessas ações, a gente precisa questionar a esse brigadista de que forma acontece o seu processo de trabalho, quais são as demandas, quais são as fragilidades, quais são as assertividades nesse processo, nesse ambiente de trabalho, para que a gente pense as nossas estratégias. Nós, enquanto trabalhadores da saúde, né, enquanto trabalhadores da saúde do trabalhador,
nós não vamos conseguir pensar essas estratégias, essas ações de enfrentamento de prevenção, né, de promoção às doenças e agravos relacionados ao trabalho, nesse contexto dos incêndios florestais, se a gente não escutar, né, se a gente não dar voz a esse trabalhador. Então, a participação e o controle social é muito importante para que a gente consiga inserir essas estratégias, né, pensar essas ações de forma executável, de forma palpável em cada território e para cada grupo de trabalhador. Mesmo pensando num grupo específico de brigadistas, a gente sabe que para cada território esse trabalhador vai trabalhar de uma forma diferente, os incêndios são diferentes, então esse combate é diferente, muitas vezes a jornada de trabalho, a exposição a diversos tipos de compostos, ou enfim, como eu pontuei anteriormente, isso vai ser tudo muito particular e muito diferente. Então a gente precisa escutar esses trabalhadores de todos esses territórios para que a gente possa pensar essas estratégias. Um outro contexto muito importante, né, eu diria que é uma das pedras fundamentais para a criação desse plano de ação, seria o contexto da educação, comunicação, informação e saúde do trabalhador. Então, não adianta a gente pensar essa análise de situação de saúde do trabalhador e da trabalhadora, pensar todas essas estratégias de vigilância e saúde do trabalhador, se a gente não consegue pensar no contexto da educação e na comunicação. A gente precisa saber como comunicar isso para os trabalhadores, para a rede em atenção à saúde. A gente precisa pensar, né, na criação de contextos de educação permanente e de comunicação também permanente, saber como educar esses trabalhadores, como pensar em rodas de conversa, em cursos para esses brigadistas, saber se eles têm os trabalhadores formais, se eles têm essa formação continuada. No caso dos trabalhadores informais, proporcionar essa formação continuada para eles, né, mostrando como cuidar da sua saúde nesse contexto do combate ao fogo. Então, a educação, comunicação, informação e saúde do trabalhador é muito importante. A gente precisa colocar isso dentro dos nossos planos de ação e, infelizmente, a gente tem visto isso acontecendo de uma forma muito tímida ainda. Eu estou tentando me ater ao tempo. Então, para finalizar um pouco, né? Para finalizar, é importante que a gente consiga salientar isso, que é preciso fortalecer as ações de prevenção, proteção e promoção da saúde, né? Específica para esses trabalhadores brigadistas, pensando nessas estratégias intra e intersetorialmente, né? Envolvendo todas as vigilâncias, envolvendo os demais setores que estão aí colocando uma energia e os esforços, né? Para o combate ao fogo, em todos os níveis de assistência, pensando nesse envolvimento intra e intersetorial para além do setor saúde, né? É essencial que, no caso dos brigadistas contratados, né, que as organizações contratantes forneçam todos os tipos de EPI e as orientações necessárias. Então, o SUS entra ali para fazer esse trabalho de vigilância, no caso desses trabalhadores formais, de fazer inspeções sanitárias nesses ambientes e processos de trabalho, mas a gente não pode isentar esses empregadores, né, das suas responsabilidades de fornecer os EPIs, de fornecer as orientações necessárias para esses trabalhadores brigadistas, como também, né, de fazer, né, a prevenção e promoção do adoecimento ou de agravos relacionados ao trabalho desses trabalhadores que estão ali nesse contexto. No caso dos voluntários, essa é uma questão mais delicada, é realmente necessário, né, uma discussão urgente, e aí a gente fala urgente mesmo, né, com as instâncias responsáveis, para que a gente reconheça esses trabalhadores como trabalhadores que precisam de proteção individual e coletiva, e a gente precisa, enquanto, né, poder público, saber como nós vamos dar conta disso, como nós vamos dar assistência, né, fazer assistência a esses trabalhadores que não têm um empregador para que possa garantir, né, esses direitos, tanto de EPI como de orientações necessárias, ou, enfim, ou de uma limitação de carga horária, uma exposição segura a esse fogo. Então, os trabalhadores voluntários, hoje, infelizmente, né, é a categoria dos brigadistas que mais nos preocupa, entendendo, né, claro que os trabalhadores formais ainda são uma preocupação, mas a gente entende que esses trabalhadores voluntários, eles demandam de uma atenção um pouco mais
um pouco mais intensificada, né? E aí os Serestes, eles devem, né, se constituir em os protagonistas, né, essa retaguarda técnica especializada nessa articulação, para que a gente consiga pensar a saúde do trabalhador nessa emergência, né, nessa emergência em saúde pública, que são os incêndios florestais, e a gente consiga garantir a saúde desses trabalhadores, ou ao menos assistência a esses trabalhadores que, infelizmente, estão sendo acometidos e ainda serão acometidos a doenças e agravos relacionados ao cenário, né, do combate ao fogo. Eu trouxe aqui alguns documentos orientadores, né, para a situação de queimadas e incêndios florestais e a saúde humana. Então, esses são documentos que já foram publicados aqui pela nossa coordenação, pelo nosso departamento. A gente tem um documento de queimadas e incêndios florestais, a atuação da vigilância em saúde ambiental. Nós temos também o alerta de risco sanitário e recomendações para a população, a vigilância ambiental e a qualidade do ar. E em breve nós teremos aí a nossa diretriz dos brigadistas aqui da saúde do trabalhador, que vai estar sendo publicada muito provavelmente no mês de janeiro de 2023. Eu queria agradecer, pedir desculpa se eu fui muito rápido, mas fico aberto à discussão e a dúvidas, e o ruído aqui no fundo, me desculpe, por diversas vezes isso me desconcentrou um pouco. Acho que vocês perceberam que tinha um bom ruído aqui no fundo dos colegas trabalhando. Obrigada, Douglas. Quero muito agradecer suas colocações. Eu teria algumas observações para fazer, mas a gente vai deixar para o final. E para a gente compreender que a intenção é, de fato, reforçar a intrassetorialidade e a intersetorialidade, é que a gente trouxe para falar o pessoal da ambiental, da SAMA e da Defesa Civil. Então, agora eu vou passar a palavra para a SAMA. Quem está representando é a Cristiane, a Farida. Vou passar a palavra para vocês. Por favor, se apresentem e já podem começar a apresentação. Me avisa se quiser que eu compartilhe a sua, tá? Bom dia a todos. Sou Cristiane Rezende, da Vigilância Ambiental. Vou conversar um pouquinho aí da nossa proposta de plano das queimadas. Sou Farida, também da Vigilância Ambiental aqui da SAM. Juliana, também da SAM. Você pode compartilhar, Márcia, por favor, a apresentação? Vou tentar falar mais perto aqui da... Só um minutinho, já vou compartilhar, só um minutinho. Está dando para ver? Tá. Você pode passar para mim, por favor? Então, como a gente disse, nós somos aqui da área de meio ambiente, né, do Centro de Vigilância Sanitária. Eu coloquei isso aí para reforçar para vocês que hoje a área de meio ambiente da Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiental, nós estamos todos aqui dentro do Centro de Vigilância Sanitária. Então, a gente tem representantes da SAMA e representantes da DOMA, da parte epidemiológica. Então, hoje nós somos Centro de Vigilância Sanitária, divisão de meio ambiente, né? Ao lado da divisão de saúde do trabalhador, onde que a Márcia é representante. Por favor, pode passar.
Aqui eu trouxe alguns dados para vocês e peço também que a Farida, a Eliana, a Márcia, se quiserem fazer alguma complementação ou deixar para o final, porque toda essa discussão, essa construção desse plano foi de forma conjunta, também com os CIEPs daqui do nível central. Então, assim, alguns dados do estado de São Paulo, a população estimada, a população urbana, e frente à proposta que a gente tem de implantar unidade sentinela com foco nas queimadas, a gente tem uma população, o foco seria menor de 5 anos e acima de 60 anos, então a gente tem alguma porcentagem aí com relação à parte da população. Nós também temos o DataGel, que é uma estrutura de dados espaciais ambientais do estado de São Paulo, onde vocês podem estar consultando informações. Aqui uns dados relevantes também com relação ao estado de São Paulo, que a cobertura florestal original estendia-se por 80% de seu território, principalmente pelos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Atualmente, essa cobertura estende-se por apenas 22,9% do território paulista, correspondendo a 32,6% de vegetação nativa remanescente de Mata Atlântica e apenas 3% de remanescentes do Cerrado, conforme informações abaixo. Pode passar. Aqui é só para exemplificar no mapa, né, onde nós temos o Cerrado e onde é a Mata Atlântica no estado. E aqui, qual é o nosso olhar frente a esse tipo de evento, né? O olhar da vigilância em saúde, tanto da parte de vigilância sanitária como da parte de epidemiológica, que é a vigilância em saúde ambiental. São aqueles eventos cujos impactos ao meio ambiente implicam em potenciais ou reais rotas de exposição humana a poluentes atmosféricos, à saúde dos trabalhadores e ou à população em geral, bem como a vigilância de população exposta ou potencialmente expostas a agravos ambientais. Pode passar? Para os incêndios florestais, nós já temos um fluxo de informações estabelecido tanto com a Defesa Civil Estadual, o capitão Fiorentino vai colocar um pouquinho mais para a gente, e os CIEBs. Então, a gente recebe esses relatos, tanto da Defesa Civil quanto dos CIEBs a nível central, né, que é a notificação, a gente faz a avaliação do risco desse evento e fazemos o monitoramento. Isso tudo compartilhado com as nossas regionais de vigilância, tanto sanitária quanto epidemiológica, e com os municípios. Então, aqui, exemplificando um pouquinho, né, a nossa atuação, se a gente tem aquele evento que tem uma liberação para o meio ambiente de substâncias tóxicas que são prejudiciais à saúde, envolvendo qualquer ambiente, né, o ar, a água, solo, alimento, e isso tem uma transferência de contaminação para a população, a gente vai avaliar esse cenário para interromper essa rota de exposição. E a gente tem várias ações que podem ser realizadas pela vigilância e reforçando que a articulação interinstitucional é a parte mais importante, né? Como a gente já tem algumas articulações, alguns fluxos estabelecidos, mas isso precisa ser fortalecido. Por favor. Aqui é para exemplificar, né, o relato que a gente recebe da Defesa Civil. Esse relato, ele entra na Secretaria através do e-mail da Central CIEBs, que é 24 horas, e a Central CIEBs repassa essa informação para as áreas técnicas que têm envolvimento com esse evento. Tá?
Então, como eu falei, né, é o e-mail da central e o telefone, então nós estabelecemos esse fluxo de informações através da central CIEVES. Pode passar. Nós também temos, dentro do Estado, né, o monitoramento da qualidade do ar, que é feito pela CETESB, ela é responsável por esse monitoramento. Os dados da rede automática, da rede manual, podem ser acessados no PALAR, que é o Sistema de Informação de Qualidade do Ar, que estão disponíveis no endereço eletrônico da CETESB, né, disponível abaixo, que é referente ao monitoramento das estações fixas, móveis e manuais em 42 municípios do estado de São Paulo. Aqui é uma classificação da qualidade do ar e efeito à saúde, né, exposição de curto prazo. Essa apresentação vai ficar disponível aí para vocês, tá? Não vou entrar muito em detalhe. Pode passar. E aqui eu vou mostrar para a Farida, para ela falar um pouquinho dos dados que foram levantados com relação ao nosso monitoramento que a gente realiza dos incêndios, né, com os dados que vem da Defesa Civil. Eu vou passar para Esses dados, eles foram pegos no INPE, né, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais. Eles têm um banco que chama BD Queimadas, que eles fazem o controle dos focos de queimada, né? Eles fazem todo o levantamento por estado, por município, e cada um de vocês também podem acessar isso. Aí tem uma série histórica de 1998 até 2021, e a gente pode ver que alguns anos tem certa elevação, enquanto outros têm uma certa queda de incêndios, né, de focos e queimadas. Em 2010 foi o ano que ultrapassou as 7.000 focos. Pode passar. Aí também é uma série histórica, também usamos o banco do INPE, né, de OBD Queimadas, né, onde a gente verifica por mês e o ano, né. Aí vocês veem que desde junho, mais ou menos, já começa a ter um certo acréscimo na queimada, né? E isso se estende todos os anos, né? Desde aí tá de 2012 até 2021, geralmente o período é o mesmo. Tem alguns anos que é mais elevado, mais intensificado. Geralmente em agosto a setembro o nosso estado aumenta muito os focos. Pode passar. Aí a gente colocou também a fonte do INPE, pelo INPE, né? O Cerrado e a Mata Atlântica, e a gente vê que a Mata Atlântica é a que mais tem focos de queimada. Pode passar. Aí é uma série histórica, não, né? Aí é um levantamento por municípios de 2021, onde a gente tem a quantidade por município dos focos que ocorreram dentro do município. E vocês veem aí que São Carlos, Morro Agudo, em 2021, foi que teve um muito elevado, né, de focos de queimada, seguido por Cajuru, que foi 93, e assim por diante. Pode passar. Aí é o levantamento de quantos relatos nós recebemos seguindo a classificação da Defesa Civil, né? E durante os meses, né? Aí vocês verem que agosto e setembro é onde a gente recebe mais relato, né? E o relato de incêndios florestais em áreas não protegidas com reflexo na qualidade do ar é que a gente tem recebido mais. Pode passar. Aí também é o levantamento de 2021 que a gente fez por relatos recebidos, né?
onde a gente teve danos humanos, né? Feridos e óbitos, né? No total, em 2021, dos danos entre feridos e óbitos, foi 21 casos. Pode passar. Aí foi um levantamento que nós fizemos das doenças respiratórias, né, no estado, porque nós participamos de um curso chamado ACISA, que foi ministrado pelo Ministério da Saúde, elaborado pela Fiocruz. A gente participou no começo desse ano e nós fizemos, então, esses mapas aí, conforme a orientação do curso, né? Aí a gente fez por trimestre, né? A gente vê que em janeiro e março temos alguns pontos mais difusos, né? Mas abril e até dezembro já tem pontos bem importantes, municípios bem importantes com problemas respiratórios. Não podemos deixar de saber também, de ver que nós também recebemos as fumaças, né, por causa do vento, dos pontos de focos que acontecem na região norte do país, né? Por isso que, às vezes, os trimestres ficam, assim, com pontos intensos, né? De taxas de internação em alguns municípios. Porque não só daqui, dos focos daqui, mas também recebemos, por causa dos ventos, né, a poluição do ar, né, que vem desses focos de queimada que ocorrem lá no norte e nordeste do país. Pode passar. Aqui é por DPOC, né, internação por DPOC, né? Então, aí vocês veem que o julho a dezembro tem mais pontos, né, de internações nos municípios, alguns municípios. Em dezembro mais ainda, mas por causa também de receber essa poluição que vem de outros estados. Pode passar. Aqui a gente fez um diagrama de controle dentro do curso também, né, por taxa de internação de doenças respiratórias na população menores de 5 anos, esses aí. Vocês verem que em março, abril e maio e julho são os meses que chega quase até o limite máximo superior aí, do mínimo, tá? Mas a maioria tem anos que tem um índice na média mensal, né? Passa a média mensal. Pode passar. Esse diagrama refere-se população acima de 65 anos. Vocês veem que também é bem intenso, né? Quase o ano todo, né? Eles chegam até o limite máximo também, e alguns anos aí chegaram até o limite máximo, e a maioria também passa a média mensal. Tem os anos aí de 2020, 2019, 2020, 2021, que tem uma queda, mas provavelmente foi por causa do Covid. Pode passar. Esse aí é um diagrama de controle, não de taxa de internação, como está escrito ali em cima, mas por nebulização, né? Por atendimentos de fazer nebulizações nas unidades básicas de saúde, tá? Aí você vê que até tem anos aí que ultrapassou, né, o limite superior, né? É muito importante, é bom ver isso dentro do município, né? Fazer esse diagrama. Pode passar. Agora, com a saúde do trabalhador. Passo a bola para a Márcia. Você quer comentar, Márcia? Aqui foi uma distribuição que a gente fez das notificações de acidente de trabalho, utilizando esse CBO 51710,
que é o de brigadista, no período de 2007 a 2022. Como tudo, a nossa análise é de que há uma subnotificação enorme, né? Justamente por isso, essa preocupação da gente ter essa conversa hoje, de forma que as regiões consigam identificar que trabalhador é esse, né? Quem é esse brigadista, como é que ele se machucou, o que ele estava fazendo, ele é contratado de algum lugar, ele não é, ele foi voluntário, não foi, como é que a gente faz para dar uma atenção, né, em todos os sentidos para esse trabalhador? Então, o número de notificações é muito pequeno, e se concentra na Grande São Paulo. A gente pode até pensar, na Grande São Paulo, que teve o maior número de incêndio, e não nos parques, etc. Mas são dados que a gente tem que analisar ainda bastante. Vou passar. Então, frente a essa proposta, né, como até foi colocado pelo Ministério, pela CGSAT, teve um evento, né, que teve a participação da saúde do trabalhador, do meio ambiente, do CIERES, para que a gente pudesse fazer essa discussão no Estado e construir esse plano estadual de queimadas. Então, aqui tem algumas propostas, algumas delas nós já executamos. Então, foram propostas estabelecer um grupo de trabalho, né, interinstitucional, avaliar os fatores ambientais de riscos. Nós estamos na discussão de identificar quais são os municípios prioritários para que a gente inicie esse trabalho de fazer uma discussão, de fazer implantação de unidades sentinela, né, frente aos dados que a gente tem, que a Defesa Civil também tem. Fazer a capacitação dos serviços de saúde regionais dos municípios prioritários, como bem foi colocado, porque a gente precisa da rede de atenção à saúde, né, sendo parceira dessa discussão. Estimular os CIERs regionais e municipais a realizarem ações de levantamento e verificação de rumores referentes às queimadas na sua área de abrangência e monitoramento das ações na lista de verificação de emergências. Isso a gente, né, é uma ação que a gente já estabeleceu. Estabelecer os protocolos de vigilância e atenção à saúde integral da saúde de populações expostas. Pode passar. Como foi colocado, avaliar a necessidade de implementação da estratégia de unidades sentinelas. Essas unidades sentinelas, elas têm uma proposta de avaliar a população frente a esse evento, né, que tem um formulário específico para você fazer a coleta dos dados, elaborar um instrumento de coleta de dados e informações sobre o evento junto aos municípios, né, com o acompanhamento das regionais de saúde, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a região e também o município, fazer esse monitoramento da incidência de doença respiratória da população vulnerável, fazer um diagnóstico, análise de situação da saúde, como eu falei, fortalecimento do fluxo de notificação com a Defesa Civil Estadual. Vocês vão ver que nós já realizamos uma primeira reunião, né, com a Defesa Civil Estadual, estabelecer um fluxo de notificação com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, especificamente com a Operação Corta-Fogo. Está sempre fazendo as ações conjuntamente, né, tanto dentro da Secretaria quanto outras áreas. A divulgação de informações através de alertas, boletins, criar um canal de comunicação, né, específico para esse tipo de evento, divulgação dos fluxos regionais dos municípios prioritários, identificar os SERECs regionais dos municípios prioritários para a gente iniciar essa discussão. A Márcia colocou levantamento de notificações de acidentes com brigadistas por região do estado, para a gente
conseguir avaliar um pouco melhor qual é a situação que nós temos, né? E aonde a gente vai precisar intensificar esse olhar. Propor reuniões entre os órgãos e entidades envolvidas no tema, né? Organizar oficina com informações sobre o tema e elaboração de plano de ação, envolve ações de prevenção, monitoramento e controle, né? Especificamente para a parte de linha de cuidado do brigadista. Desenvolver algumas estratégias de comunicação de risco voltadas aos brigadistas. Tem esse documento, né, que o Douglas colocou e que acho que em breve já estará disponível, né? Elaborar informes, boletins, folder e outros instrumentos, inclusive em redes sociais, para a divulgação dos temas relacionados à saúde dos trabalhadores de combate aos incêndios florestais. Promover a transparência e facilitar o acesso às informações aos representantes da comunidade, porque realmente eles precisam estar trabalhando junto com o setor de saúde, dos trabalhadores, do controle social, como bem foi colocado, realizar ações de educação em saúde, né? Realizar ações de qualificação das equipes da rede de atenção à saúde, com incorporação de conteúdo específico sobre a saúde dos brigadistas, né? Considerando a especificidade da ação, ter esse olhar, né? Estimular a notificação no SINAM, envolvendo os brigadistas, além de casos de notificação exógena e acidente por animais peçonhentos. Acho que aí nós já colocamos, né? Realizar o levantamento das notificações de acidentes, organizar, né, o acolhimento aos brigadistas, com o objetivo de discutir o processo de trabalho, riscos e formas de proteção. Aí já foi colocado material informativo e capacitar as nossas equipes de vigilância sanitária, epidemiológica e vigilância municipal dos locais identificados como pontos prioritários a respeito dos riscos e agravos à saúde dos brigadistas. Esses municípios prioritários, a gente tem a proposta, a gente até conversou um pouquinho com o capitão Florentino, para a gente definir esses municípios em conjunto, né? Porque a Defesa Civil tem um olhar para aquele evento de maior magnitude frente às ações de defesa civil e nós temos o nosso olhar de monitoramento de ações de efeitos à saúde, né? Para que a gente consiga trabalhar isso de forma conjunta. Pode passar? Articulação, propor a composição de uma sala de situação, reunir os representantes dos trabalhadores e contratantes para discutir o risco, a exposição, os cuidados, segmento em caso de acidente e, claro, fazer o acompanhamento das ações realizadas. Capacitação da SAS, comunicação, aí nós temos esses materiais que todos os municípios receberam, né? O Ministério mandou e nós passamos isso para as nossas regionais e também para os municípios. Realizar oficinas de combate a incêndio em escolas, unidade básica de saúde, centros religiosos. Tá? E aqui eu exemplifico que a gente fez um encontro, né, para iniciar uma discussão com relação à parte de unidade sentinela de saúde e fontes fixas de poluição atmosférica. Nós temos um trabalho do município de São Paulo específico para a poluição atmosférica. Então, nós fizemos esse encontro, discutimos um pouquinho até para amadurecer o nosso olhar, o nosso entendimento frente a esse problema, né, a esse evento. Então, nós fizemos esse encontro e nós trouxemos um município para entender um pouquinho, para ver se a gente consegue estimular que ele faça uma implantação de uma unidade sentinela específica para queimadas. Mas estamos no início dessa discussão. Tá?
E aqui, como eu coloquei, nós fizemos uma reunião, né, na Defesa Civil, teve a participação de saúde do trabalhador, do CIERES, da área de meio ambiente, vigilância epidemiológica. Nós fomos conhecer o centro de gerenciamento de emergência deles, que a gente gostaria que tivesse um aqui, vamos trabalhar para isso. A gente ficou com inveja. Acho que foi isso. Pode passar, mas... Claro, a gente tem que sempre trabalhar em equipe, né? Com todas as instituições, com todas as áreas do setor saúde, está sempre aprendendo, aprimorando. É um assunto relativamente novo que a gente vai iniciar os nossos trabalhos, né? A gente já faz um monitoramento, mas isso precisa ser aprofundado. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando todo mundo junto. E, no último, tem os nossos contatos, essa apresentação fica disponível. Aí, agora eu passo para a Márcia e para a Farida, se tiver alguma coisa para acrescentar. E agradeço e estamos à disposição. Obrigada, Cris. Obrigada, Farida. Vocês têm mais algo a complementar? Senão, eu vou fazer algumas colocações, mas ao final, vou esperar a fala do capitão Fiorentino. Eu vi um documento de vários páginas, né? Obrigada novamente. Então, eu vou agora pedir para o capitão Fiorentino se apresentar e já na sequência fazer sua apresentação sobre a Defesa Civil, agradecendo mais uma vez pela sua presença e reforçando que a gente, de fato, saiu daí com muita inveja da sua sala de situação. Muito obrigada, capitão. Espera aí só um momento aqui, Vocês estão enxergando minha tela? Está uma tela que não tem alguma coisa na frente. Está aparecendo Espera aí, uma coisa do Office. Se quiser, eu tento compartilhar aqui. Não, eu só vou tentar tirar aqui, só um minutinho, espera aí. Vou parar aqui de compartilhar. Peraí, só um minuto, tá? Peço desculpas aí, aqui deu um probleminha aqui no programa, mas eu já tô abrindo novamente aqui. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou lembrando a todos, por favor, assinem a lista de presença e nós enviaremos a todos os e-mails colocados nessa lista a gravação dessa webconferência e as apresentações, tanto do Douglas, como da Sama, como do capitão Fiorentini. Eu também preparei uma planilha que eu vou encaminhar junto, que tem as regiões da Defesa Civil. Então, como é que a Defesa Civil divide o estado de São Paulo e quais são os contatos das suas coordenações. E aí eu coloquei qual é o Sereste que se relaciona em qual região da Defesa Civil. Bem, a gente vai encaminhar, então, reforçando, por favor, assinem a lista de presença. A gente faz o quê? Capitão, quer que eu tenha?
tento compartilhar eu acho que aqui. agora ele não tá aparecendo para mim aqui os arquivos. Deixa eu ver, só um minutinho. Eu vou... Se você puder, então, por aí, eu acho que vai ficar melhor. Eu coloquei, tá certo? Isso. Tá dando para Então, ver? tá. Então, peço desculpas aí pelo probleminha, né? Eu vou me apresentar. Eu sou o Capitão Fiorentini, eu trabalho aqui no Departamento de Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo. Só para, assim, entenderem um pouquinho, né, como que é o funcionamento aqui. A gente é um órgão do governo que está aqui dentro do Palácio dos Bandeirantes. A gente está ligado à Casa Militar, né, do gabinete do governador. O nosso o secretário, que é o Coronel Engel, ele é o coordenador estadual de proteção e defesa civil. Tá? Então, a defesa civil, ela é um sistema, né? Quando a gente fala de defesa civil, ela não é apenas um órgão isolado. Então, na verdade, é que o departamento estadual, ele assessora o coordenador de defesa civil em alguns assuntos administrativos que são afetos à defesa civil. Quando a gente fala em coordenadoria estadual, então ela é muito mais ampla, né? São várias pastas de governo que têm ações de defesa civil, né? Então, a própria Secretaria da Saúde é uma delas, né? Então, em várias ações aí tem ações de interesse. Dentre elas, a parte de segurança pública, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Operação Corta-Fogo, que tem uma atuação direta do Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, é um sistema bem amplo, né? Então, sempre quando a gente fala de defesa civil, não é apenas o órgão estadual, no caso nós aqui, né, o departamento estadual, e da mesma forma quando a gente fala na questão federal, na Secretaria Nacional de Defesa Civil, a mesma situação, e nos municípios também, tá bom? Então, acho que ao final, né, Márcia, vai ter caso alguém tenha dúvida, alguma coisinha a respeito disso daí, a gente está à disposição, tá bom? Se puder ir passando, Márcia, por favor. Passou? Para mim aqui não... Ainda não. Audiência... Isso, agora foi. Então, assim, como a Cristiane falou, né, a Márcia falou, nós tivemos uma visita aí da Secretaria de Saúde aqui na Defesa Civil Estadual para entender um pouquinho sobre a Operação Corta-Fogo. A Operação Corta-Fogo aqui no estado de São Paulo é algo que já acontece há bastante tempo, né? Então, nós temos alguns marcos legais aí que falam sobre o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio. É uma atribuição da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? A coordenação da Operação Corta-Fogo. Então, aqui eu coloquei só para ilustrar, né, que nós temos um arcabouço jurídico aí que nos ampara, né, para essa atuação. Então, o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios, que eles têm essa base legal começando lá pela Lei Estadual 10.547, ela é de 2000, né? Tem o decreto que regulamentou o 56571 e uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, basicamente, o que é a Operação Corta-Fogo? É o que está falando aí como definição, né? Conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, monitorar e combater os incêndios florestais, com a participação de diferentes níveis de governo, empresas parceiras e comunidade. Então, é uma atuação sistêmica, né? Como foi falado aí também da parte de saúde, para nós aqui não está apenas ligado ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil Estadual dos municípios, é uma atuação muito ampla, né? Então, se puder passar, Marcelo, para frente aí, a gente vai falar quais são os órgãos que participam.
antes disso os objetivos, né, que a gente já tinha falado um pouquinho sobre a definição. Então, é diminuir a incidência, intensidade e severidade dos incêndios, a coordenação e articulação das ações, né? Então, quando a gente tem grandes emergências, isso daí é fundamental, não só nas grandes emergências, mas também na parte anterior e preventiva, né? Estimular a alternativa ao uso do fogo para o manejo agrícola, pastoril e florestal, e reduzir os impactos ambientais negativos, né, decorrente ao fogo. Essa questão da estimular alternativas ao uso do fogo, até a gente conversou, né, quando a Cristiane veio aqui, a Márcia, o pessoal veio aqui, nessa última operação aqui, a gente tem uma novidade, né, uma legislação estadual que fala sobre a utilização do fogo, né? Então, foram adotadas algumas medidas preventivas esse ano, durante a Operação Verão, que a gente chama, a própria Secretaria do Meio Ambiente chama de fogo prescrito, né? Então, há muito tempo lá tinha essa noção do fogo zero, né? Que não poderia se utilizar o fogo de jeito nenhum. É o que está sendo testado e foi testado na região de Ribeirão Preto, a utilização prévia, né, o período de estiagem, de seca, de uma queimada controlada em algumas áreas, né? Então, essa vegetação que se encontra em alguns locais lá, se houver essa queima prescrita, controlada, ela pode evitar, numa situação de seca, que tenha o descontrole total, né, do incêndio. Mas ainda é algo embrionário, experimental, né? A gente está utilizando em coordenação lógica aos órgãos ambientais, né? A Secretaria do Meio Ambiente está à frente, quem atua diretamente é o Corpo de Bombeiros, mas assim, só para ilustrar que para esse ano já é uma atuação nova aí que foi tentada, tá bom? Márcia, se puder. Então, aqui nesse slide, pessoal, é a organização da Operação Corta-Fogo, tá? Isso daí está constante em decreto, em lei, né? E ele fala lá dos órgãos, se a gente começar como órgão coordenador, né? Como eu havia falado lá, que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? Então, toda a parte de coordenação das ações principais deve acima. Nós entramos aqui como órgãos centrais, né? Então, acima também participa a Casa Militar aqui que aparece, né? Como eu havia conversado com os senhores, o Departamento aqui de Proteção e Defesa Civil do Estado está vinculado à Casa Militar aqui do Gabinete do Governador, e a Secretaria de Segurança Pública, né? Que tem como ator principal o Corpo de Bombeiros, principalmente nas ações de resposta às emergências, aos incidentes, né? Isso por força de decreto estadual também, o 63058, que dá ao Corpo de Bombeiros esse papel de responsável, né? pela ação emergencial aí em todas as naturezas de ocorrência e principalmente nas relacionadas a incêndio. É dessa forma que acontece. Nós temos aqui os órgãos de execução, né? Então, a Coordenadoria de Fiscalização, do lado acima, enfim, tem a CETESB, a Fundação Florestal é um órgão muito ativo, né? Frente aos parques de proteção do Estado, né? Então, até essa questão do trabalhador que foi pontuada e citada aí durante a apresentação, eles têm uma gestão muito forte, né? Com relação aos brigadistas, em cada um dos parques, a questão de contratação temporária, eles realizam contratação durante o desenvolvimento da operação, né? Então, são parceiros nossos aí que operacionalmente têm uma função muito importante também. A Polícia Militar Ambiental, né? Também da mesma forma, a questão de fiscalização, autuação, como foi citado pelo Douglas, né? A questão de como se iniciam os incêndios, a gente tem aqui mapeado, tem estudos, né, que a grande maioria tem atuação humana, né? Os incêndios eles não acontecem de forma espontânea e natural, pode acontecer, mas sempre tem um fator humano envolvido, né?
Então, até tem um outro estudo muito importante que fala sobre as áreas de rodovia, né? Então, que grande parte dos incêndios aí que acontecem aqui no estado de São Paulo, eles têm início nas rodovias porque tem a presença humana, né, de deslocamento, até com relação às datas principais, que são os finais de semana que tem a maior presença de veículos, enfim. Mas a Polícia Ambiental tem esse papel fiscalizador e de apoio às ocorrências aqui no estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros, né, como eu já havia falado, e aqui a CEPIDEC somos nós aqui da Defesa Civil, né, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Os órgãos seccionais, né, que são as demais secretarias de Estado, aqui eu só vou pontuar essa conversa que nós tivemos com a Secretaria de Saúde. Esse ano teve a Secretaria da Agricultura, né, de Abastecimento e Agricultura aqui do Estado de São Paulo, ela iniciou também a participação aqui conosco, né, porque eles têm um interesse enorme, né, na questão das queimadas, que atingem em grande parte aí as áreas de interesse deles. E nessa conversa inicial que nós tivemos também, nós pretendemos que a Secretaria de Saúde comece a participar de uma forma mais efetiva, né? Então, até a comissão da Corta Fogo, ela se reúne mensalmente, né, em reuniões virtuais que são traçados os principais objetivos, ações. A gente já conversou, né, lá com a CIMA para que, lógico que caso seja o interesse aí da Secretaria de Saúde, para que ela passe a participar também de uma forma mais efetiva, que nós acreditamos que vai ser, que tem muito interesse, tem tudo a ver e vai trazer grande benefício para a operação. Tá bom? E por final aí os órgãos locais, né, que são os municípios. Aqui também eu vou abrir um parênteses. Como eu havia falado, nós aqui no estado de São Paulo, né, como coordenadores do sistema e da política, nós temos assim um papel de nós não temos força assim coercitiva, né, contra os municípios. Eles não devem atender aquilo que nós passamos, mas assim como sistema, né, nós orientamos, nós apoiamos. Aí um pouquinho mais para frente eu vou falar das ações que a gente faz em apoio aos municípios e assim, como sistema, isso funciona muito bem, né? Então, como a Márcia falou aqui do nosso centro de gerenciamento, o nosso principal cliente aqui do centro de gerenciamento são os municípios, né? São as defesas civis municipais. Eles nos passam as informações, nós verificamos qual que é a necessidade, acionamos os demais órgãos do sistema. Então, basicamente é isso. Lógico que tem o papel também de conhecimento de todas as informações, de assessoria do governo, mas assim a atuação principal, o nosso dia a dia, é esse apoio aos municípios e às coordenadorias municipais, tá bom? Se puder passar, Márcia, por favor. Então, aqui, como eu havia falado, né, é o comitê executivo, que são os órgãos centrais, que a gente acaba se reunindo periodicamente, aí todos os meses tem essa reunião do comitê executivo, né, então, com os principais órgãos, e sempre é muito bom que aumente nessa quantidade de órgãos aí para participação. Por favor, Márcio. Aqui também, só para entendimento dos senhores, né? Quando a gente fala de operação corta-fogo, ela é uma operação perene, ela não tem início e fim nos meses do ano, né? Só para traçar um comparativo, aqui no estado nós temos 2 períodos cruciais de atuação aqui da Defesa Civil e dos principais órgãos, né? A gente está quase iniciando aqui o período de chuva, né? O período da Operação Chuvas de Verão. Então, agora no dia 1º de dezembro inicia a Operação Verão para nós aí, com seus
planos de contingência, nossos planos preventivos de defesa civil, e ela vai assim de dezembro, de 1º de dezembro até o final de março, 31 de março, podendo ser prorrogado por um período curto. Já a Operação Corta-Fogo, ela é perene, né? Então, como está aí na apresentação, ela tem as suas fases, né? Então, a fase de preparação, ali uma fase que da parte preventiva, e a fase, assim, vamos dizer assim, mais operacional, que é essa fase vermelha, que vai de junho a outubro, como foi pontuado aí nas outras apresentações, né? Até com dados, são os meses que apresentam a maior quantidade de ocorrências, tá? Então, é a fase aí que a gente tem um caráter mais operacional, que tudo aquilo que já foi planejado, as ações de prevenção, né, de preparação dos órgãos envolvidos já foram, e aqui basicamente são as ações de resposta às grandes emergências, tá bom? Por favor, Ana. Então, aqui eu já vou entrar um pouquinho mais na atuação propriamente dita da Defesa Civil, né? Então, a atuação aqui da Coordenadoria Estadual, né, na operação, aqui a gente fala estiagem, mas na verdade elas se confundem, né? Porque a gente também tem uma denominação aqui de operação estiagem, que na verdade são os planos de contingência, né, que a gente acaba desenvolvendo nesse período em apoio aos municípios. Mais para frente eu vou falar a questão de alertas que nós enviamos, mas basicamente ela está dentro da Corta-Fogo. A nossa atuação é de coordenação, né, como eu havia falado, principalmente dos órgãos, por essa facilidade de nós estarmos aqui no Palácio do Governo, das demais pastas, principalmente a gente tem uma atuação muito estreita, né, com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, essa é a principal questão aí que eu havia falado. O apoio aos municípios, né, como eu bem questionei também, e as ações preventivas. Aqui no departamento, nós temos uma divisão que cuida apenas da parte preventiva, né? Então, certamente a atuação principal que tem que ser adotada nos meses aí que antecedem a operação. Então, mais para frente eu vou falar quais são as principais atuações, para que a gente tente mitigar, né, diminuir aí os efeitos dos incêndios, dos focos de incêndio. É muito difícil chegar a zero, é o que a gente pretende, né, gostaria que acontecesse, a gente sabe que é difícil, mas por tal forma a gente tenta, com as ações preventivas, aí, mitigar bastante os efeitos da emergência. Por favor, Márcia. Então, aqui eu coloquei dados, apesar da fase de execução aí da operação, ela de 2022 já tem encerrado, né? Mas pelo final da apresentação eu vou mostrar para os senhores que nós tivemos um resultado muito bom esse ano, né? Então, acho que da nossa média histórica e do que a gente tem de levantamento histórico foi o melhor ano, sem sombra de dúvidas, né? Isso daí se deve a vários fatores. As ações que são desenvolvidas por todos os órgãos, né? Essa perenidade de desenvolvimento da Operação Corta-Fogo, e principalmente pela questão climática, né? E a gente está sujeito à questão climática, não tem dúvida isso, né? Então, esse ano foi um ano um pouquinho mais chuvoso nesse período, o clima foi um pouquinho mais ameno, que nos ajudou bastante nessa questão. Então, só para os senhores terem ideia, isso daí é o que aconteceu em 21, depois lá no final eu vou fazer um comparativo com 22, mas nós tivemos aqui no estado 238 incêndios florestais, né, no período do desenvolvimento da operação, com essa área atingida em hectares, né? Então, mais de 23 mil hectares atingidos aí durante o desenvolvimento da operação. Por favor, Marcelo. Aqui é uma foto, né, do nosso CGE, como a Cristiane pontuou aí na apresentação delas, né? Aqui os relatos também que já foram muito bem pontuados, só para terem ideia, aí no ano de 21,
foram 284 relatos elaborados. A gente tem aqui um sistema informatizado chamado de SIDEC, que é o Sistema Integrado de Defesa Civil, que possibilita aos municípios eles elaborarem esses comunicados preliminares de ocorrência, né? Então, nós tivemos aí 1.231 no ano de 21, nem todos comunicados preliminares eles acabam se tornando um relato, porque às vezes são situações mais brandas, de não tanta importância, que não tem realmente essa questão de necessidade de elaboração dessa ocorrência. Só um comparativo, como eu não havia colocado, em 22 foram 102 relatos, tá, durante o período. Então, isso mostra aí a grande diminuição que nós tivemos aí de ocorrências no período. Para nós foi muito bom. Tá? Com relação aos alertas enviados, então, vou abrir um parênteses aqui, o CGE ele tem vários tipos de produtos, né, para alertar a população, né? Então nós temos, como eu havia falado, nós trabalhamos com os municípios, né? Então nós enviamos alerta aos municípios diretamente ao sistema de proteção e defesa civil para que cada município ele receba esse produto e dê a destinação que ele achar correta, né? Com os meios de envio à população. E nós temos um alerta direto à população, né? Que hoje é enviado por SMS, é o 40199, até um sistema do governo federal. Eu até já vou fazer uma propaganda aqui, né? Para quem não tem, para que a gente pede que se cadastre, é só mandar um SMS para o número 40199 com um CEP de interesse, né? Então pode ser o CEP, pode cadastrar mais de um CEP, então pode ser o CEP da residência, o CEP de trabalho, e vai receber informações, alertas daqui da Defesa Civil do Estado. Para quem tiver o cadastro ou for se cadastrar, agora a principal quantidade de alertas e a natureza está relacionada às chuvas. Durante o período da corta-fogo, né, então nós temos os planos de contingência e eles alertam principalmente com questões relacionadas à saúde, né? Então a gente nos planos de contingência, a gente tem alguns limites da umidade relativa do ar. Tá? Então, quando chega lá abaixo de 12% da umidade relativa do ar, o plano de contingência, o município, o local lá, ele chega numa situação de emergência. Tá? Então, as defesas civis eles têm algumas atuações, não só voltadas à parte de saúde, mas voltadas também à parte de monitorar rodovias, áreas de interesse relacionadas à questão dos incêndios florestais, tá bom? Então, existem outras tratativas, outras formas, né, de envio de alerta que a gente está desenvolvendo. Nós temos um aplicativo também que chama Alerta SP, que está nas lojas aí de celulares, que também faz esse papel de orientar a população. Recentemente está iniciando um trabalho no WhatsApp, para envio de alertas no WhatsApp, então também é uma forma de cadastro, né? Já está nas nossas redes sociais, depois, se vocês quiserem seguir, no Instagram lá é @defesacivilsp, tem todas as orientações, então é um sistema muito bacana que tem todos os tipos de alerta enviado à população, tá bom? Então, só uma propaganda nossa aí, a gente pede para quem não tiver o cadastro que faça, tá bom? Então, por favor, se puder passar, Márcia. Aqui a gente só colocou, só para vocês terem uma ideia, né, da magnitude dos atendimentos que são... Isso daqui eu coloquei também de 21, porque graças a Deus em 22 a gente só teve uma ocorrência um pouquinho de mais gravidade lá na região de Águas da Prata, mas não chegou nem perto, né, dessas ocorrências que nós tivemos em 21, né? A principal aí, acho que deu mais repercussão foi Franco da Rocha, né? Que até para quem é de São Paulo, aquele domingo, eu sou da zona norte de São Paulo ali, a gente teve presença de cinzas aí em todas as regiões, que foi provocado por um balão, né? Então o Parque do Juqueri lá, ele ficou alguns dias com essa ocorrência, acho que chegou próximo de uma semana. Mas, assim, para nós, assim, acho que a de maior magnitude que nós tivemos foi a de Luiz Antônio, que era ali próximo
de Ribeirão Preto, ali São Carlos, né, que é uma região bem sensível para nós. Então, só para vocês terem ideia, aí, foram 3 aeronaves de asa fixa que atuaram, os helicópteros aí da polícia, um helicóptero da Polícia Militar, 6 viaturas do Corpo de Bombeiros, 40 profissionais, né? Então, aqui entre bombeiros, agentes de defesa civil, brigadistas. Então, foi a atuação mais sensível nossa aí, tá bom? Só para ilustrar um pouquinho, assim, foram diversas, né? Mas essa daqui a gente colocou assim como de maior gravidade. Por favor, Márcia. Aqui eu coloquei também para os senhores terem ciência e conhecerem, né? Aqui no estado de São Paulo, durante a Operação Corta-Fogo, nós temos uma ata de registro de preço de contratação de aeronaves agrícolas, tá? Então, é um período de entre-safra, né, que fica um pouquinho mais tranquilo. Então, essas empresas que operam esse serviço, elas acabam tendo esse interesse, né? Então, a gente contrata, deixa essa ata de registro, ela é perene, né? Ela não é só no período da Operação Corta-Fogo, mas é o período que a gente acaba utilizando mais. Esses dados aqui é só para vocês terem ideia. No ano de 21 foram 315 horas utilizadas, aí mais de 970 lançamentos, valor empregado 2 milhões e 170, tá bom? A Casa Militar aqui, o Departamento Estadual, ele tem a gestão da ata de registro de preço, mas nós temos a adesão da Secretaria do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e da Fundação Florestal. Então, esses 4 órgãos, eles têm recurso e eles podem realizar essa contratação, tá bom? Por favor, Márcia. Vou dar uma corridinha aí, para a gente não passar do horário. Pode deixar. Por favor, Márcia, se puder passar. Isso. Pode passar mais um. Então, assim, aqui eu vou falar só um pouquinho sobre a preparação, né, daqui do Departamento Estadual. Algumas ações que nós desenvolvemos de forma preventiva. Isso daí também acho que é afeto, é de interesse de vocês, porque são oficinas que nós preparamos, né, os profissionais que vão atuar. Não são os profissionais do Corpo de Bombeiros, na verdade, o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles atuam também realizando o treinamento, né, dando a instrução juntamente conosco, mas é mais destinado aos agentes de defesa civil, tá? Então, só para uma ideia, no ano agora em 22, mais de 340 municípios foram treinados, né? O pessoal acabou participando, com esse número de 1.473 agentes capacitados, tá? Que vão acabar atuaram diretamente aí no período da operação. Por favor, Márcia. Aqui é outra ação que a gente desenvolve, né? Então, foi falado aí também com relação aos EPIs, a gente tem essa preocupação. Então, para esses municípios que participaram das oficinas, se eles preencherem alguns requisitos que nós colocamos por força de resolução, nós fornecemos um kit estiagem, né? Então, esse kit aí, ele tem a presença de alguns equipamentos de proteção individual, nós temos óculos, luva, estamos num projeto de inserção de alguns materiais de proteção individual, macacão, enfim, até fica aberto aqui, caso vocês tenham sugestões, vocês que trabalham diretamente com essa questão, né, da saúde do trabalhador, se tiverem sugestão, puderem nos passar. Questão de máscara facial, nós também vamos colocar. A gente pede o auxílio aí, as sugestões de vocês também, tá? Só também para a gente forneceu agora, antes da operação de 22, foram beneficiados, né, 124 municípios, um valor um pouquinho acima aí de R$500 mil, tá bom? Se puder passar, Márcia, por favor. Outra ação também que nós desenvolvemos aqui no departamento, na coordenadoria estadual, é uma ação de aparelhamento das defesas civis municipais. Aí são
é uma ação um pouquinho mais robusta, né? Então, é destinado viaturas, nessas viaturas nós destinamos alguns equipamentos também de combate a incêndio florestal. Na caçamba vai lá um tanque com água, com uma bomba que é possível realizar um combate inicial, né? Então, essa nossa ação, como eu havia falado anteriormente, a gente tem um estudo que a maioria dos incêndios eles se iniciam nas faixas de domínio, aí nas rodovias. Então, essa atuação imediata das defesas civis municipais, certamente ela vai proporcionar que um pequeno foco de incêndio aí ele não se transforme em uma grande emergência, tá? Então, desde 2020 foram beneficiados 412 municípios. Nós temos como meta aqui atingir os 645 do estado, mais de 470 viaturas entregues, num valor aí de 76 milhões, né? Um pouquinho acima de 76 milhões de reais. Se iniciou essa ação com emendas parlamentares, né? Tanto dos parlamentares estaduais, federais, e o governo ele gostou tanto, né? Ele viu tanto a importância dessa ação, que também começou a destinar dinheiro do Tesouro para que a gente fornecesse os materiais e os equipamentos das defesas civis municipais, tá bom? Por favor, Márcia. Aqui também, só vou citar rapidamente, né, a questão das atas de registro, quais são os locais que nós temos as atas em aberto. Vocês percebem que a faixa leste do estado aí acaba não tendo ata vigente, por alguns fatores, né? A incidência de incêndios é um pouquinho menor, mas acho que a principal é relacionada às empresas, né? Nós não temos empresas aí de aviação agrícola nesse local. Então, o edital ele fala que a empresa ela tem que se apresentar em até 2 horas do acionamento, acaba dificultando um pouco, né, essa situação. Como que a gente acaba atuando numa necessidade? A gente faz contratação emergencial, tá? Então, já aconteceu na região do Vale do Paraíba, região ali de Sorocaba, Campinas, Jundiaí, até aqui na Grande São Paulo, ano passado lá em Franco da Rocha, foram contratadas de forma emergencial, ou seja, a gente não deixa de atender se for necessário essas regiões, tá bom? Por favor, Márcia. Aqui também é uma ação prévia que a gente realiza, né, da parte de treinamento do plano do acionamento, como que a gente elaborou um plano de acionamento, são vários órgãos que participam, então é algo bastante complexo, né? E assim, eu vim do Corpo de Bombeiros, né, eu trabalhei quase 15 anos lá e depois eu vim para cá, para a Defesa Civil Estadual, e a eficiência da atuação com a aeronave ela é enorme, né? Então, por isso que a gente tem essa preocupação e também desse acionamento rápido, para que a gente tentar o quanto antes acabar com o incêndio. Por favor, Márcia. Aqui é só uma questão dos planos de contingência, que é algo que a gente vem tentando aumentar, né, essa adesão com os municípios. Esse ano aqui de 22 foram 69, a gente aumentou um pouquinho relacionado ao ano passado, só para que tenham ideia, na operação, nos planos preventivos de chuva, nós temos 177 municípios que aderem, né? Então, a gente tem um trabalho também de aumentando a consciência dos municípios, porque esse plano de contingência ele gera algumas responsabilidades ao município, né, de atuação. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo de fomento aí para que aumente também a quantidade. Por favor, Márcia. Aqui é só um comparativo, né? Alguns dados já foram passados, mas é algo que foi muito bom para nós esse ano. Então, só de comparativo aí de incêndios florestais, os senhores percebem aí que partiu de 238 para 96 esse ano, né? E a área queimada também de lá de mais de 23 mil hectares para um pouquinho mais de 7 mil. Tá? Então, como eu falei, é um conjunto de fatores, né, que levam a isso. A gente não pode menosprezar toda essa ação de prevenção da Operação Corta-Fogo, né, de anos que vem acontecendo,
mas basicamente também por conta do clima, né? O clima nos ajudou bastante aqui. Por favor, Marcelo, a gente tem aqui no nosso centro de gerenciamento, nós temos um meteorologista, né, que trabalha, nós temos um contrato com a Climatempo, então isso daí, esses alertas que nós enviamos aí, tudo é balizado, né, e pela parte técnica aí de envio de um meteorologista. E por fim, já foi comentado, né, na apresentação anterior aí a questão dos focos, um comparativo à série histórica, mas eu achei importante só colocar para aquela questão que eu havia falado, né? Então, a série histórica esse ano aqui foi o nosso melhor ano, então nós tivemos um resultado muito positivo, né? Então, a gente vai ter que trabalhar bastante, né, essa fase de preparação aí para a gente tentar chegar aí o ano que vem e, se Deus quiser, tentar baixar esses números aí um pouquinho mais, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal, desculpa aí, acho que foi não sei, acho que eu passei um pouquinho do tempo, Marcelo, peço desculpas, mas não sei se foi muito rápido. De qualquer forma, a gente está à disposição. Como a gente recebeu aqui a Cristiane, a Márcia, o pessoal, a gente está de portas abertas para conhecerem nosso trabalho e a gente fazer qualquer tipo de atuação em conjunto, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada, capitão. Agradeço muito a Cris, Farida, Douglas e capitão Fiorentini pelas apresentações. Acho que foi bastante interessante. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma pergunta. Eu vou só procurar aqui o material que eu queria disponibilizar para vocês, só para mostrar o que a gente está pensando, né? Então, sempre se cuidou das queimadas, dos incêndios, das enchentes, das emergências em geral. A saúde do trabalhador, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma aproximação não muito grande dessa realidade. Esse trabalhador sempre foi atendido de uma forma ou de outra, porque ele cai na rede, em caso de acidente, né? Ele cai na rede, da rede ele vai seguir o fluxo normal. Nesse momento, a partir da iniciativa da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, de fazer o evento que a Cris comentou sobre queimadas e chamar não só o pessoal do CIEPS, como o pessoal da ambiental, mas chamar também a gente da saúde do trabalhador, a gente foi tomando mais pé dessa situação e pensando que a gente deveria atuar de forma mais preventiva, que é sempre o nosso desejo, quase nunca a nossa realidade, mas sempre o nosso desejo. Então, nós começamos a trabalhar junto com a SAMA, procuramos Defesa Civil e com o apoio do Ministério, para tentar construir juntos esse plano que foi apresentado pela Cris, pela SAMA, começar a participar de uma maneira bem mais próxima da Defesa Civil. A gente já tem recebido os relatos também, são muitos relatos, muitos relatos, e temos encaminhado já para vários CERESTs, GVS e GVS, para tentar começar a desenvolver um trabalho um pouco mais sistematizado. As dúvidas, em geral, ou as nossas preocupações, são essas que foram sendo colocadas durante a nossa manhã, né? Quem são esses brigadistas? Quem são esses voluntários? No que eles adoecem e morrem? Então, isso foi respondido pelo Douglas. O que é que a gente pode fazer? Isso está colocado no plano de ação estadual, que ainda está inicial, a gente ainda vai discutir muito mais e vai detalhar. Mas o que a gente já vê de ação que já pode começar agora é a participação da saúde nessa etapa de capacitação. Então, quando o capitão mostra as fases, né, do corta-fogo, a gente hoje está na fase verde. A sequência vai ser a amarela. Na amarela é onde se trabalha com as capacitações.
Então, nós devemos estar juntos com a Defesa Civil, trabalhando com isso, capacitando os brigadistas e levando, de preferência, já um fluxo desenhado. Então, a gente vê como esse momento, que é a fase verde do corta-fogo, a gente está discutindo entre nós na saúde o cenário, identificar as pessoas, os fluxos possíveis e a forma de capacitação. Nos aproximarmos cada vez mais da Defesa Civil, para que na fase amarela a gente esteja junto, discutindo isso, né? Não só em relação aos brigadistas e voluntários, que são mais o objeto da saúde do trabalhador, mas também para que todos eles tenham noção do alcance disso, né? Então, dentro do programa Vigiar, a população prioritária são os menores de 5 anos e os maiores de 60, por razões óbvias, eles serão os mais afetados. Então, não é apenas o trabalhador que está aqui em questão. Está em questão os adultos, as crianças, os idosos, a área, né? As pessoas que perdem a sua terra, que perdem a sua plantação. Então, é uma questão importantíssima e tem que ser vista. Mas tem que ser vista de acordo com a possibilidade de cada região. E é isso que a gente convida vocês nesse momento, né? Convite para trabalho, mas é convite. Se fosse uma festa, todo mundo ia, né? Agora, convite para trabalho, mas eu sei que a gente reclama que trabalha demais, mas está sempre assumindo coisas e pensando, gente, que não é um trabalho a mais. Esse trabalhador que é acidentado durante o enfrentamento das queimadas, ele já está sendo absorvido pela rede. O que a gente está tentando fazer é pensar em formas de protegê-lo, de prevenir que isso aconteça. Então, quanto maior a participação da saúde nesse momento, nessa fase amarela da Defesa Civil, que a gente consiga trabalhar cada vez mais juntos nas capacitações, nós temos certeza que haverá um menor número de acidentes de trabalho, um menor número de doenças. Então, o momento ótimo é agora. A gente está na fase verde, a gente deve procurar a Defesa Civil e todas as instituições envolvidas, por isso aqui hoje estão a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Sanitária, os Serestes, a Defesa Civil, para que a gente consiga regionalmente entrar em contato com a Defesa Civil, os órgãos da saúde, verificar se eles fazem essas reuniões periódicas, provavelmente, assim como aqui no Estado, e tentar nos inserir nessa discussão, nesse processo. Eu vou colocar só rapidamente aqui a planilha, só porque deu trabalho, então eu quero mostrar para vocês. Então, vocês estão vendo? Então, ninguém me falou, não sei. Vocês estão vendo a planilha? Márcia? Oi. Estava travada. Ah, Estamos vendo a planilha. Estamos vendo a planilha, né? mas não estamos te ouvindo. E agora, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, olha, a gente recebeu da Defesa Civil os municípios. A Defesa Civil, ela divide as regiões do estado de São Paulo em regiões administrativas, não combinam com as divisões da saúde, tá? Então, a gente fez essa planilha que a gente coloca, nós fizemos especialmente relacionados aos Serestes. Então, para cada município, a região, que é da Defesa Civil, e o Sereste relacionado. E nessa última aba, a gente tem os contatos dos coordenadores. Isso aqui está no site da Defesa Civil, mas eu coloquei tudo junto num pacotinho para facilitar os contatos. Então, a nossa sugestão nesse momento
é que regionalmente a gente se aproxime da Defesa Civil, quem ainda não faz isso, porque já sabemos de várias regiões que já fazem. Então, quem ainda não faz, fazer essa aproximação para trazer a nossa contribuição da saúde, principalmente nessa fase amarela, que é a fase de planejamento e preparação, em que a gente pode ajudar na capacitação, como um início de ação conjunta. Todas as outras ações que foram listadas pela SAMA e que constam do plano estadual também devem ser vistas para que se discuta regionalmente o que é possível fazer, ou, a partir de uma ação colocada no plano estadual, que seja mais geral, qual seria a ação específica daquela região. A gente vai ficar à disposição de vocês para que vocês entrem em contato a qualquer momento e pretendemos, para o ano que vem, manter reuniões periódicas em que a gente consiga continuar esse assunto e organizando e sistematizando de forma padronizada, cada vez mais, para que a gente possa ter um enfrentamento mais organizado desse evento. Queria saber se tem alguma pergunta. Eu vou olhar no chat, mas se alguém quiser falar, esse é o momento. Márcia, só queria fazer uma colocação, né? Que assim, nós estamos nesse momento de fazer a sensibilização das pessoas, como nós somos sensibilizados na reunião que a gente teve junto à Defesa Civil, né? E tentar ter um olhar do trabalho que a gente já desenvolve e fazer essa organização, né? Do fluxo, das ações, o que a gente pode melhorar. Agradecer a participação do capitão, do Douglas, sua, Farida, e aquilo que reforçar o que você colocou. Estamos à disposição para construir junto essas ações e discutir junto esse tema. Obrigada, Cris. Douglas, quer colocar alguma coisa? Eu queria agradecer pelo espaço, né? Agradecer também as apresentações. Acho que foi muito importante também para a gente, né, entender algumas questões, por exemplo, que o capitão Fiorentini trouxe, e que não eram questões que a gente conhecia aqui no setor saúde. Então, foi muito importante esse momento. Então, eu queria agradecer a Márcia, a participação de todos, assim como a Márcia falou, né, sobre essa disponibilização de tempo. Enfim, a gente também aqui na CGSAT se coloca à disposição para vocês. Eu sou um dos apoiadores do Sereste do Estado de São Paulo. Então, quando vocês tiverem algo dessa temática, podem me procurar. Eu vou deixar o meu e-mail e telefone aqui também no chat, para que vocês possam, enfim, se precisarem, se eu puder e conseguir ajudar vocês, eu vou estar à disposição. E caminhemos, né? Eu acho que é uma questão muito importante, que ainda demanda de outras tantas discussões, e acho que a gente pode marcar um segundo ou terceiro momento também aqui para continuar nessa temática que precisa de muita atenção ainda, principalmente por se tratar, né, de um perfil que tem a maioria dos seus trabalhadores num formato de trabalho informal. Muito obrigada. Capitão Fiorentini, gostaria de fazer mais alguma colocação para encerrar? Primeiro gostaria de parabenizar a ação, né? Essa iniciativa é excelente, é isso mesmo. O espírito é esse, né? É o que você bem falou, né, Márcia? É um pouquinho mais de trabalho, mas a gente tudo voltado aí para melhorar o que a gente já faz hoje, né? E assim a gente vai se conhecendo outras questões. Eu acho que o que foi muito bem colocado, a gente às vezes tem uma visão, acho que até aquele dia eu falei, né? A gente tem essa visão da emergência, do atendimento e tal, e a gente acaba esquecendo de, assim, lógico, como trabalhador do Corpo de Bombeiros, a gente tinha muito forte isso, né? A questão da segurança, do EPI, enfim. Mas alguns trabalhadores, alguns profissionais que não estão sob nossa gestão direta, né? A gente acaba realmente deixando um pouquinho de lado, né? Então,
muito legal, só dou os parabéns a vocês. Me coloco à disposição novamente, não só a Defesa Civil Estadual como um todo, né? Se precisarem aí, se alguém que for realizar contato com os regionais, tiver alguma dificuldade, alguma coisa, entre em contato conosco, né? Até com os municípios também. Nós temos essa rede de contatos aí com os regionais e com os municípios de Defesa Civil, para estreitar qualquer tipo de laço, a gente está sempre à disposição. Então, só tenho a parabenizar aí a iniciativa de todos e, novamente, me colocar à disposição. Obrigado, viu? Muito obrigada, agradeço a todos vocês. Essa é só um início, esse foi só um início de conversa. A gente se vê em outros assuntos e retomando esse, provavelmente, no início do próximo ano. Um grande abraço, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.